Shalom, shalom, viva, amém. Amém. Deus é fiel, gente. Deus responde as nossas orações. E Ele confirma exatamente no nosso coração aquilo que Ele mesmo falou. Porque nós somos humanos e às vezes a gente duvida. E desde que o culto foi aberto, o Senhor sinalizou. Porque o nosso coração às vezes fraqueja. Como o pastor Vitão falou no domingo, diante do desafio, a gente dá aquela tremida. Mas aí quando a gente chega diante daquilo que o Senhor falou, porque a gente foi com medo mesmo, Ele sinaliza que era Ele que estava falando mesmo. Porque desde o início do culto, o Senhor tem falado sobre colheita, mas de uma forma diferente. O Senhor falou desde o começo do culto, desde a irmã Ana, sobre a nossa responsabilidade sobre o que nós vamos colher. Sobre a nossa responsabilidade, sobre a parte que a gente tem que fazer para colher. E eu falei, Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque não veio de mim. Eu acho que foi com a Stephanie, eu falei assim, às vezes eu acho que é por isso que a igreja não gosta muito de mim, porque às vezes o Senhor me traz umas palavras tão... Mas eu entendo, é sempre assim, no começo a gente dá uma... Mas no final o Senhor só quer destravar a gente. E às vezes quando a gente coloca uma chave numa maçaneta que está naquele miolinho que está meio enferrujado, a gente precisa fazer um pouquinho mais de força. Mas a porta abre. Independente da força que a gente tem aqui empenhar, a porta abre. E hoje essa chave vai ser liberada para a sua vida e as portas vão se abrir. E o Senhor trouxe uma chave hoje para acabar com a nossa crise nesse mês da colheita, mas para também instruir a gente para o restante dos meses. Amém? Se essa palavra hoje tivesse um tema, eu diria que as sementes são sempre menores que os frutos. As sementes são sempre menores que os frutos. Por que eu digo que se tivesse um tema? Porque eu estou aqui sabendo que o Senhor pode direcionar para qualquer outro lado a hora que Ele quiser. É desafiador, mas a gente aprende a viver nessa dependência. E a gente está aqui nessa estação, não vou dizer no mês, eu digo nessa estação da colheita. E o Senhor falava muito comigo sobre esse tempo. É uma estação que a gente tem vivendo, que a gente está vivendo, que é resultado daquilo que a gente fez. Porque nós colhemos, os agricultores colhem, na época certa, aquilo que eles plantaram. E o Senhor falou comigo, Adiele, esse é um tempo onde eu preciso falar com os meus filhos sobre autorresponsabilidade. Nós somos extremamente responsáveis por aquilo que estamos colhendo nesse tempo. Porque nós colhemos o que plantamos. Parece redundante. Mas nesse mês você está colhendo exatamente tudo aquilo que você veio plantando. Nessa estação. E o Senhor me pediu para a gente, nessa noite, observar o que a gente tem vivido desde que esse portal de colheita foi aberto. Observe aí como é que você tem vivido. Nós falamos em algumas partes aqui do culto que você pode estar pensando, caramba, eu não estou colhendo nada. Ou misericórdia, o que é isso que eu estou colhendo? E o Senhor falou, observe. Esse é o tempo da colheita e a notícia que eu tenho para te dar é que você vai colher. É inevitável. Todos vão colher. Só que nesse mês nós estamos colhendo, os cestos estão aqui, como a pastora Carla falou, e nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para um tempo de reflexão do que nós estamos colhendo, dos nossos frutos. O que temos colhido? O que você está colhendo esse mês? Pensa, é agradável? É bom? Na estação de colheita eu acredito que os agricultores observam o fruto para entender se eles vão continuar plantando as mesmas sementes. E o Senhor me falou que essa é a estação. Nós já estamos colhendo, você vai colher, independente do que você tenha plantado. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar a oportunidade de observar a qualidade dos frutos que você está colhendo. Porque enquanto estamos colhendo, precisamos também estar nos preparando para uma nova semeadura. E essa nova semeadura vai culminar em um novo tempo de colheita. Vocês estão entendendo até aqui, amém? Vocês estão conseguindo entender? Vamos falar em parábolas e depois a gente vai fazendo paralelo com a nossa vida, amém?
Alguns têm colhido provações, alguns têm colhido coisas muito boas, e esse é o tempo que o Senhor nos dá a oportunidade de observar esses frutos, colher, porque não tem mais o que fazer, mas nessa noite Ele vai nos dar, colhe esse pepino, como disse a apóstola, #colhe esse pepino. Ele nos dá essa oportunidade, esse insight. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te chamar a atenção. Ei, vai colher sim, mas hoje esse é o tempo, enquanto você está colhendo, enquanto a sua mente está focada no que você está colhendo, se prepare para um novo plantio. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, essa colheita vai passar. O que vai diferenciar o que você vai colher na próxima estação é o seu posicionamento diante das sementes que você vai lançar no solo. Uma notícia boa vai passar. Uma notícia perigosa para aqueles que estão tendo uma boa colheita vai passar. Para aqueles que estão no momento difícil de colher, Senhor, eu nem acredito que eu fiz isso, eu não sei nem o que eu fiz para estar colhendo isso. Vai passar. E para aqueles que estão, Jesus, muito obrigada por essa colheita. Vai passar. A qualidade da semente vai permanecer? Queridos, o Senhor quer nos tirar de ciclos repetidos. Para aqueles que estão tendo colheitas difíceis. Chega o momento de colher e você não entende por quê. Mas quando chega o momento de plantar, o posicionamento é o mesmo. Como a Stephanie falou aqui no momento da adoração, vamos entregar algo novo para o céu para que possamos receber também algo novo. E assim funciona com as nossas sementes, com aquilo que nós vamos entregar. E também existem aqueles que não estão colhendo nada. Nem bom, nem ruim. Entrou dia 1º, no dia do trabalhador, tu estava trabalhando normal, e você falou assim, cadê o portal, gente, que abriu? Cadê a chave que virou? Cadê a porta que abriu? Cadê o tempo? Cadê? O que aconteceu? Queridos, o Senhor me trouxe uma explicação nesses dias, assim que entrou o mês. Ele me falou que nós temos sementes e nós temos os solos em que nós depositamos as nossas sementes. Mas o Senhor também me falou que nós somos um solo, onde Ele deposita as sementes dEle. Então, o que acontece? O Senhor deposita em nós sementes. E como somos um solo, nós damos destino a essa semente. Agora eu vou resolver a crise de algumas pessoas aqui. Não eu, mas o que o Senhor falou. Talvez não esteja acontecendo nada, não haja colheita nenhuma, porque a semente ainda não está na sua mão. A primeira semente veio do céu e está aguardando o solo. O agricultor deposita a semente no solo. E o solo dá a resposta da semente. Como anda o seu solo? Como anda esse solo aí que o Senhor depositou uma semente? Começou a entender? Falei que a gente ia falar em parábola e depois a gente ia trazer para a nossa vida. Antes de a gente ver o fruto daquilo que a gente planta, a gente precisa frutificar aquilo que o Senhor colocou em nós. É aquilo, né? O Senhor trabalha em nós e através de nós. O Senhor precisa ver o resultado daquilo que Ele depositou em você. O semeador jogou a semente em vários solos. A gente vai ler aqui agora. Vamos lá? Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler aqui para a gente adiantar, que eu não sofri ameaças igual a pastora Carla, mas eu tenho juízo. Precisa ser breve. Vamos lá, ó. Mateus 13, a partir do versículo 1. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito, uma multidão ajuntou-se a ele, à sua volta, obrigando a entrar num barco.
usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo, uma parábola. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando, e enquanto ele fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves comeram. As primeiras sementes foram comidas pelas aves. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Ouça isso, não aprofundaram raízes. E com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíam no meio das ervas daninhas. E as sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em uma boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Nós somos esse solo. Vamos aqui fazer um paralelo com a nossa vida, como eu falei. Então, o Senhor depositou essas sementes nesse solo que somos nós. E, provavelmente, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Algumas sementes caíram no meio das pedras. Elas conseguiram, de alguma forma, ali chegar até a superfície do solo, foram ali escondidas por um pouquinho de areia e elas floresceram, mas elas não firmaram as suas raízes. O Senhor precisa que nós sejamos solos, que capacitem as sementes que Ele deposita em nós de criar raízes. Sabe o que acontece às vezes? Nós temos uma resposta, acontece alguma coisa, e às vezes até por meio natural nós provocamos, mas acontece e some, cresce e morre na mesma velocidade. Não foi estabelecido raiz. Nós precisamos ser esse solo que trabalha nas sementes que o Senhor nos dá. Querido, alguns resultados na nossa vida não serão instantâneos. Algumas colheitas vão demorar muito mais do que as outras. Não porque é mais especial, mas porque precisa de raiz. Precisa de sustento, precisa estar firmado em algum lugar. Precisa ter alguma fonte que alimente para que permaneça. O Senhor não tem vontade nesse tempo de trazer uma colheita para você, que você colha agora e morra ali na frente. O que o Senhor quer fazer na sua vida não é passageiro. O que o Senhor quer fazer com que você colha não vai resolver o seu problema. O Senhor não trabalha com paliativos. Ele não quer dar um jeito, Ele quer fazer. Mas para isso, as raízes precisam ser estabelecidas nesse solo. Nós precisamos dar condição para que as palavras, as sementes que o Senhor liberou a nosso favor, frutifiquem. E outra, algumas caíram no meio das ervas daninhas. E elas também cresceram. Isso mostra para a gente que às vezes a semente que brota, aquilo que cresce, não significa que estava no lugar certo. Elas cresceram em um lugar onde não deveriam crescer. É como se fosse um ventre, é como tem aquela gravidez, eu acho que é tubária, não é? Ectópica. Que tem o óvulo, ele está fecundado, mas ele está crescendo no lugar errado. O que os médicos falam para a mãe, para a família: olha, existe um feto, ele foi fecundado, mas ele não vai vingar, porque ele estava no lugar errado. A mãe gera, mas não nasce. Existe nutriente até um ponto, mas não é o suficiente para viver. O Senhor está nos alertando nessa noite. Queridos, existe uma colheita sim, mas você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar cercada da circunstância correta. Você precisa estar cercado no lugar correto. Cresce, cresce, mas as ervas daninhas matam. Observemos o lugar onde nós estamos depositando as nossas sementes. Porque eu repito, o Senhor não quer te dar nada que morra. Porque toda morte gera uma frustração. Porque nós não fomos feitos para morrer. Morremos em consequência do pecado.
Logo, o Senhor não quer te dar algo que acabe. Querida, eu não estou falando que o dinheiro que Jesus vai te dar vai ser infinito. Eu não estou falando que... eu estou falando que o o Senhor faz é perfeito. É no tempo certo e é no lugar certo. Então, nós tivemos essas sementes que as aves comeram, tivemos aquelas que cresceram e não tiveram raízes, essa que cresceu, mas estava no lugar errado, foi sufocada, e nós temos a semente que caiu em uma boa terra. Glória a Deus. Quem aqui é uma boa terra do Senhor? Nós somos essa boa terra onde o Senhor quer depositar as suas sementes. E o Senhor, nessa noite, está falando exatamente sobre isso, queridos. Você vai colher, eu vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias. Mas o que o Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite é que tem a safra, tem um tempo que dá manga e para de dar manga, e dá um morango e passa. Mas o Senhor quer te preparar para uma colheita constante, para que chegue no próximo ciclo, você não se veja na mesma situação, colhendo os mesmos frutos ou não colhendo nada. Por quê? Porque a terra não estava preparada. Quantos ciclos você viveu até hoje que você não colheu ou colheu o que não queria? Mas colheita, você não é mais inocente, porque pode ser que até hoje você não tenha ouvido isso dessa forma, mas hoje você ouviu, o Senhor já abriu os seus olhos. Então, queridos, nós somos altamente responsáveis por aquilo que colhemos. Deixa eu beber água rapidinho. Nós somos responsáveis por aquilo que colhemos. E como eu falei aqui no começo, e agora eu vou falar mais uma vez, agora eu começo a pregar. Olha, a gente sempre quis falar isso. Agora eu começo a pregar. Aquilo que a gente tem na mão não resolve o nosso problema. Até agora a gente falou do solo que somos nós, mas agora nós vamos falar sobre sementes. Aquilo que você tem na sua mão não resolve o seu problema. Por quê? Porque as sementes sempre são menores que os frutos. Adiele, como assim aquilo que eu tenho na mão não resolve o meu problema? O saldo da sua conta bancária hoje não resolve o seu problema? Muito provavelmente. Resolve? Eu não estou falando só de viver ou de sobreviver, não. Estou falando de resolver o problema bem mesmo. Entendeu? Não resolve. Nosso dia tem 24 horas, certo? Essas 24 horas, a gente consegue fazer tudo que a gente tem para fazer em um dia? Logo, o tempo que você tem não resolve o seu problema. As suas 24 horas não são suficientes. Adiele, eu tenho pouco tempo para fazer tudo o que eu precisava fazer. Alguns estão ociosos, estão falando, eu arrumei a casa, eu trabalhei e voltei e eu dormi. Produzir, querido, não só existir. O tempo que a gente tem é pouco, logo não resolve o nosso problema. O que temos nas mãos, a maioria das vezes não resolve o nosso problema. Mas a gente tem uma história de uma mulher, viúva, por acaso. E o profeta chegou e falou assim para ela estava passando por uma dificuldade, e ela falou assim, olha, ele falou, o que você tem aí? Primeiro ela fala, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ia resolver o problema dela? Não. Se bem que se a gente tiver hoje uns 500 ml de azeite, a gente tá bem, financeiramente falando. Então, a gente pegou aqui o exemplo certo. Ela só tem um pouquinho de azeite. E realmente, queridos, aquilo não ia resolver o problema dela, porque o problema dela era muito maior. Ela estava esperando, ela chamou o profeta como último recurso. Falou, cara, o que você tem? Tanto que ela falou, não tenho nada, só um pouco de azeite. E a gente, às vezes, ainda acha que o salário que a gente tem dá uma ajeitada, quando, na verdade, a gente tinha que falar que não tem nada, porque não resolve. E o profeta chega e fala para ela, olha, você precisa reunir
a maior quantidade que você conseguir de vasilhas, porque vai acontecer alguma coisa. E essa é a notícia para você. Vai acontecer alguma coisa. Com o pouco que você tem, com o seu recurso limitado, com o seu tempo escasso, com as pessoas que você tem depositado seu tempo, vai acontecer alguma coisa. E aquela mulher seguiu o direcionamento do profeta e ela falou: o que eu preciso fazer? Recolher vasilhas? Foi porque tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, conseguiu um número relevante de vasilhas. E o profeta pegou e falou assim para ela: agora deita o azeite nas vasilhas. Gente, é como se vocês colocassem muitos baldes aqui. Eu falar: vou encher, tá, galera? Posiciona aí o balde que eu vou encher com essa taça. Era mais ou menos essa situação. Trazendo aqui pra gente, para ser bem visual. Imaginem um balde e eu falo para você: Amélia, pega ali aquela taça, enche esses 10 baldes para mim. Enche esses 10 baldes para mim. E ela falou: ok, vou lá. Segundo a palavra que me foi liberada. E ela começou a jogar aquele azeite dentro daqueles baldes. E ela começou a jogar, e sabe o que aconteceu? O azeite não parava de sair. O azeite não parava de sair, e as vasilhas foram cheias, e ela ficou impressionada. Porque houve obediência, porque houve entrega. Queridos, eu não estou falando aqui de entrega. Quando a gente fala sobre colheita, a nossa mente é muito levada a pensar financeiramente. Não que isso seja errado, não é de forma alguma, mas o Senhor está falando aqui hoje em todas as esferas da nossa vida. Entregue o seu tempo ao Senhor, dedique um tempo a Ele. O dia vai ter 25 horas? Não, mas o Senhor vai fazer com que o tempo coopere ao seu favor, com que as coisas sejam resolvidas, que a fila ande mais rápido, que a resposta chegue mais rápido. Entregue também os seus recursos ao Senhor. Entregue a Ele. Queridos, na nossa mão não funciona. Não funciona. Igual para a viúva. Gente, o que era um pouco de azeite, mas depois que ela ouviu uma palavra, obedeceu e entregou, começou a jorrar, aconteceu uma coisa. E isso vai acontecer na sua vida também à medida que você entrega, porque nós estamos falando de colheita. Não existe colheita sem entrega de uma semente para o solo. Não existe. E ela entregou aquilo, e o Senhor me falava também para falar sobre uma colheita a respeito de discípulos nesse tempo. Deposite algo sobre as pessoas. Deposite algo em alguém. O Senhor me falou hoje claramente sobre depositar sementes em pessoas. Queridos, eu fui em uma igreja na semana passada em que eles tinham o hábito de ter mães de adoção de oração para os jovens. As irmãs adotavam os jovens e oravam por eles. Elas depositavam uma semente. E uma irmã que orava por mim quando eu era adolescente estava lá. E sabe o que o Senhor falou comigo e me mandou comunicar a ela? Por onde eu vou? Em todos os lugares onde eu abro a minha boca para falar de Jesus, ela está indo comigo. Queridos, entendam isso nesse tempo. Muito mais do que ter a glória e o reconhecimento só para você. Não podemos ser egoístas com aquilo que recebemos do Senhor. Derrame em outros. Sabe por quê? A nossa finalidade é que o evangelho do reino se espalhe para o maior número de pessoas. Eu não posso fazer sozinha, mas se eu depositar na Stephanie, ela vai depositar em outra pessoa, que vai depositar na Dani, e o que vai se espalhar? Jesus, não sou eu. Ela não sabe, vocês não sabem quem é ela, mas vocês estão ouvindo a revelação que Jesus me deu. Vocês não a conhecem, mas vocês conhecem aquilo que o Senhor revelou a mim. Vocês conhecem aquilo que o Senhor revela na vida do apóstolo, mas existiu uma mulher que orou por ele. Cada pessoa que entrega uma semente aqui é carregada por uma história de pessoas que depositaram algo precioso nelas. Então, Senhor, o desafio aqui nessa noite não é nem o Senhor que faz, eu te desafio a isso.
no próximo ciclo de colheita, além de colher bens, além de colher saúde e prosperidade, colha testemunhos. Colha discípulos. Colha pessoas consolidadas. Colha vidas, histórias transformadas. Porque, queridos, nós não podemos esquecer a finalidade do que o Senhor nos deu. Não foi pra gente. Não foi só para mim. Eu não apanhei sozinha com essa palavra. O Senhor me deu para entregar e dividir com vocês. E eu também não fui abençoada sozinha pelo que o Senhor falou. Pelo que o Senhor revelou a mim. Multiplique, querido. Plante uma semente em alguém. Não é só aqui que a gente consegue plantar uma semente em alguém. É num abraço, numa conversa, numa ligação. No discipulado. Amém? Nós vamos colher testemunhos e discípulos na próxima colheita. Queridos, o nosso desafio é fazer com que essas cadeiras estejam cheias. Mas não só pela quantidade, mas pela capacidade do reino se expandir. A responsabilidade é minha, é sua. Vamos plantar também semente em outros. E também temos uma situação na Bíblia de uma criança que tinha uma semente e entregou. E eu estava ouvindo hoje numa ministração e eu nunca tinha pensado por esse lado. Um menininho que levou 5 pães e 2 peixinhos. Por isso a gente está falando sobre investir em alguém. Aquele menino foi para aquela reunião para ouvir Jesus falar. E lá apareceu uma necessidade latente. Não tinha comida, não tinha comércio, não tinha nada por perto. Mas ele tinha levado o lanchinho dele. E na inocência de uma criança, perguntando, alguém tem alguma... Olha, eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixes. E foi uma entrega, uma semente que ele colocou na mão do Senhor, que alimentou a muitas outras pessoas. O Senhor vai alimentar outras pessoas com as sementes que nós vamos depositar em outros solos, com as sementes que vão sair dos nossos frutos, porque a gente é um ciclo, a gente planta, colhe, aí o abacate tem uma semente dentro. Então, você pode plantar mais uma vez e outra pessoa... Então, é um ciclo. Então, ele entregou aqueles 5 pães e 2 peixes. E as pessoas foram alimentadas. Nós já sabemos esse milagre de Có e Salteado. Só que, o que fala na Bíblia? Foram 5.000 pessoas, sem contar... crianças e mulheres. Aquele que entregou a semente nem foi contado. Aquele que entregou a semente nem entrava na conta. Vamos contar aqui, são 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Queridos, a sua semente fala por você. Por mais que você não apareça na história. Por mais que você não seja visto, por mais que você não seja percebido, as pessoas não sentiram fome por causa de um menino que nem entrou na conta. Mas ainda existiu alguém que semeou na vida dele um lanchinho, que era uma mulher. Queridos, a situação para ela está pior. Ela não estava lá. Talvez, não sei também. Enfim, ela também não foi contada. Ela nem na história apareceu. Nem falou assim... ele saiu de casa com o lanche que sua mãe preparou para ele. Não, ele entregou o lanche. Quem fez o lanchinho? A mãe. 5.000 fora mulheres e crianças. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Às vezes, o que você vai depositar, o que você vai semear, as pessoas não vão saber. Mas quando nós chegarmos no céu, no grande dia, nós vamos ouvir, vinde, benditos do meu Pai. Sabe por quê? Porque nós cumprimos o nosso propósito. Às vezes, o seu propósito não é que as pessoas te vejam, mas que o reino se expanda. Queridos, nós devemos entregar ao Senhor sempre. Nós sempre temos uma semente. E nessa noite, é isso que o Senhor quer nos direcionar. Você tem uma semente, você é um solo. Vamos em etapa. Cuide do seu solo. Cuide para florescer aquilo que o Senhor colocou em você.
Cuide para que essa semente frutifique. E tendo frutificado, use essa semente e plante em outros solos. Plante, invista no reino de Deus. Entregue tempo ao Senhor. Entregue uma semente na vida de outra pessoa. Porque, queridos, no próximo ciclo de colheita, o nosso desafio, temos 3 desafios para três tipos de pessoas que estão aqui. Quem está tendo uma boa colheita, continuar colhendo bons frutos. Quem está tendo uma colheita difícil, transicione, mude as suas sementes. Vamos ter uma colheita agradável no próximo ciclo de colheita. Eu não vou nem falar em nome de Jesus, eu vou falar em nome do teu esforço. Adiele, você está falando comigo que Deus não é responsável por nada? Tô. Porque a boa semente Ele colocou em você. Floresce se o solo estiver bom. A semente, quem planta é você. Você colhe o que planta. E o terceiro desafio é para aqueles que não estão colhendo nada. Não está acontecendo nada. Provoque. Mexa a terra. Adube o solo. Comece a encher de nutrientes. Jogue água. Alimente. Leia a Bíblia. Jogue água. Jogue água. Um rio corre do trono de Deus. E esse rio é para saciar a nossa sede e para também hidratar os solos secos e áridos, onde as sementes estão perdidas, sem ter aonde fincar as raízes. Trabalhe o solo. Todos nós, no próximo ciclo de colheita, vamos ter uma colheita agradável. Mas nós precisamos entender que o Senhor faz, Ele nos mostra, Ele nos alerta, como Ele está fazendo aqui hoje. Mas a responsabilidade é toda nossa. E para finalizar, eu vou contar a vocês uma história. Muito rapidinha, os músicos, se quiserem, já podem subir. É só mesmo para fixar a ideia no seu coração. Conta-se que um navio de guerra estava navegando em alto mar e pela noite ele estava ali navegando e ele avistou uma luz. E ele viu que aquela luz estava na rota por onde ele ia passar. Então ele mandou uma mensagem para o centro de comando: olha, por favor, estamos identificando um objeto, alguma coisa que está à nossa frente. Por favor, se incline 15 graus ao sul. E ele recebeu uma resposta: nós o identificamos e pedimos que você se incline 15 graus ao norte. Falou assim: eu acho que você não está entendendo. Mandou de novo a mensagem para a torre: incline 15 graus ao sul, por favor, eu preciso passar. Você está no meu caminho. E ele recebeu novamente uma resposta: repito, peço que mude a sua embarcação 15 graus ao norte. Então aquele comandante pega e fala assim: olha só, você não está entendendo com quem você está falando aqui do outro lado. Eu sou um navio de guerra, você não sabe quem eu estou transportando, para onde estou indo, o que estou indo fazer. E com muita calma ele recebeu uma resposta daquele lugar onde ele via uma luz. Ele falou assim: eu preciso lhe informar que a luz que você está vendo está sobre uma rocha. Eu sou um farol. Mude, por favor, a sua rota 15 graus ao norte. Querido, se você não entendeu, nós não somos o farol, nós somos o barco. Às vezes nós estamos no nosso barco e nós queremos enviar uma mensagem direta para a circunstância ou para Deus. Deus, vira um pouco para cá, senão eu vou bater. E o que mais me interessou foi a fala de quem estava naquele farol. Eu sou um farol, nós somos um farol, estamos brilhando por isso. Mas nós estamos sobre uma rocha. Queridos, nós estamos navegando no mar como aquele navio. Mas aquele farol é, o Senhor é, e nós estamos. O Senhor não vai mudar. A regra para colher não vai mudar. Nós precisamos ajustar a nossa rota. Aquele farol não está ali para provocar quem vem. É um alerta. Não venha na minha direção. Às vezes o que nós enxergamos na superfície parece muito similar com o que nós estamos acostumados, mas nós não sabemos o que está na profundidade. O Senhor nessa noite traz essa reflexão para a gente.
Nós vamos colher, sim, mas o que vamos colher é de inteira responsabilidade nossa. Nesse tempo da colheita, essa palavra de hoje, como o apóstolo falou, é um direcionamento, é uma chave. Não estamos aqui para te desanimar, mas para te instruir. O mês da colheita é, sim, extraordinário e poderoso, porque nós vemos poder de Deus, nós vemos coisas incríveis acontecendo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Mas não é do interesse de Deus e nem dessa casa de oração que você colha nesse ciclo e se depare com a frustração no próximo ciclo. Nós estamos aqui para te preparar para ter colheitas constantes e boas colheitas, que tenham bons frutos. O interesse do Senhor é que as nossas colheitas sejam constantes, sim. Queridos, eu não estou falando que a vida não tem intempéries, que as coisas difíceis e complicadas não acontecem. Eu não estou aqui pregando para você e dizendo que boas sementes simplesmente resolvem a sua vida. Nós sabemos que existe a vontade soberana de Deus sobre alguns aspectos da nossa vida, mas o Senhor está falando para você hoje, o que você puder agilizar do processo para não dar ruim, agiliza. O interesse do céu e dessa casa de oração não é só que você se emocione, como a pastora Carla disse aqui, que você chega aqui e vive um momento emocionante. É que a sua mente esteja preparada e consciente para viver todos os ciclos da sua vida, debaixo das bênçãos do Senhor. Debaixo das bênçãos que o céu tem para liberar sobre você, a sua família, a sua casa e aqueles em quem você vai depositar as suas sementes. Então aí no seu lugar agora, começa a pensar, analisar a sua colheita desse mês. Começa a colocar diante de você e não do Senhor. Comece a medir os seus frutos. Eu queria frutos maiores, ou eu queria frutos de qualidade diferente. Senhor, eu já entendi o que eu preciso fazer. Eu preciso orar, sim. Eu preciso buscar, sim. Mas eu preciso plantar boas sementes. Pai, eu queria um resultado diferente. Então eu preciso colocar números novos nas contas. Pai, eu queria conversão, o meu desejo é ver esse lugar cheio e transbordante. Eu preciso depositar sementes em alguém. Existe resposta para todos os seus questionamentos, para tudo que você quer, para tudo que você quer que você não tem, e tudo que você tem que você quer manter. E o Senhor nessa noite fala, a resposta está na sua semente. E aqueles que nada estavam colhendo, que não estavam vendo nada, o Senhor fala nessa noite, prepara esse solo. Existe uma água, existe um rio que jorra do trono de Deus, e essa água nessa noite está hidratando essa terra. É como se um solo seco, não o deserto, mas uma areia seca, um barro preto, é o que eu vejo, estivesse ali, tivesse uma semente sozinha ali dentro, e como se o Senhor derramasse a água, e tudo começasse a funcionar, as células começassem a se ligar umas às outras, e as raízes começassem a crescer, e as raízes crescendo e se aprofundando, você passando por esse processo, daí você vai começar a ver um brotinho pequeno, e o Senhor vai te sinalizar, continue regando o seu solo, não pare, não pare. E é como também se tivessem pessoas aqui, estivessem com os seus seios cheios de semente, e o Senhor está te dando uma escolha nessa estação. Analise as suas sementes, analise aquilo que você está colhendo e peça sabedoria ao Senhor para um novo plantio. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, querido, para te dizer que você já está colhendo, mas e daqui a um tempo? E daqui a um tempo? Queridos, alguns processos são mais demorados que o outro, mas o Senhor está em todos eles. Algumas sementes dão mais frutos, algumas dão frutos pequenos, outras dão muitos, outras são como grão de mostarda. Mas todas elas frutificam, e o Senhor está falando nessa noite com você. Vai frutificar, vai nascer, vai crescer. Mas meus filhos,
nessa noite é aberto o seu entendimento acerca daquilo que você precisa, da responsabilidade que você tem. Só você. O Senhor já falou contigo e nessa noite eu vou orar. Eu vou orar ao Pai. Eu vou orar como igreja, mas o Senhor precisa ouvir a sua voz e a sua oração como filho. Porque como igreja, nós temos todo o poder e as portas do inferno não nos resistem. Os poderes das trevas não resistem à igreja do Senhor. Mas o único capaz de ditar aquilo que você vai colher é você mesmo. A responsabilidade é toda sua. E o Senhor nessa noite está colocando mais essa camada de entendimento no seu coração. Pai, nessa noite eu oro a Ti. Pai, eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo esteja aqui agora, trabalhando e tocando na vida dos meus irmãos. O Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Pai, eu te peço que nesse momento, Senhor, venha abrir os olhos, os ouvidos e os sentidos dos seus filhos, para que eles venham perceber os frutos que estão colhendo. Que eles venham perceber, Pai, que aquilo que está acontecendo na vida deles, nesse tempo, nessa estação onde nós estamos debaixo de um decreto de colheita, é resultado daquilo que eles depositaram. Pai, nessa noite eu te peço, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento para um novo plantio. Deus, em nome de Jesus, nos afaste dos solos pedregosos, nos afaste daquilo que, além de nos fazer tropeçar, faz com que as nossas sementes não tenham raízes. Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, nos dê sensibilidade no Espírito para estar longe das ervas daninhas, Senhor, em nome de Jesus. Retira do nosso meio. A sua palavra nos diz que o inimigo, ele planta o joio no meio do trigo, mas é o Senhor que no tempo oportuno separa. Pai, então nessa noite eu quero te pedir que separe o joio do meio do trigo. Retire, Senhor, a semente dos meus irmãos do meio das ervas daninhas. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria aos seus filhos nessa noite, para sair de lugares e situações que sufocam as suas sementes. Pai, e os solos que estão, Senhor, prontos, ajude-nos a fazer com que eles permaneçam assim. Que não falte as águas, que não faltem nutrientes, que não falte a sua palavra, que não falte oração, que não falte, Senhor, busca da tua presença, Senhor, para que o nosso solo se mantenha assim. Pai, e dê graça àqueles que estão colhendo coisas que não são agradáveis. Dê graça, Senhor, segura na mão deles e passa com eles nesse tempo, porque vai passar. Pai, nos dê sabedoria de continuar plantando boas sementes, para que haja, Senhor, uma boa colheita. E nesse momento também eu te peço, Senhor, desperta em nós um coração discipulador. Desperta em nós, Senhor, um coração que deposita semente em pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nos permita, Senhor, plantar boas sementes. Boas sementes em outros, Pai. Senhor, não visando somente a nossa colheita pessoal daquilo que precisamos, daquilo que temos necessidade, mas, Senhor, como a sua palavra nos instrui, buscando o primeiro reino de Deus. Pai, e todas as coisas serão acrescentadas. Nos ajude a expandir o seu reino. Nos ajude, Senhor, a levar as pessoas a olharem nos seus olhos e serem curadas. Porque o Senhor diz na sua palavra que alguns fogem de ti, porque quando olham nos seus olhos, a cura chega. Senhor, nos ajude a aproximar essas pessoas de ti, a ponto que elas consigam olhar nos seus olhos. Senhor, nos instrua assim nesse tempo.
sendo prósperos e tendo uma colheita abençoada em tudo, em tudo, em tudo. Pai, em nome de Jesus, agora começa, Senhor, a trabalhar em nossos corações. Pai, abra as comportas do céu para que desça uma água, as águas que fluem do trono do rio de Deus. Pai, que essas águas venham nos inundar. Pai, todo solo ressecado agora receba as águas do Senhor. Todo solo que já está sendo tratado por essas águas comece a liberar águas em outros lugares. Deus, em nome de Jesus, porque tudo que nós temos, tudo que nós precisamos vem de Ti. Pai, nós queremos fazer com que tudo volte para Ti. Pai, que a nossa colheita venha honrar o Seu nome. Que a nossa colheita não nos afaste de Ti. Aleluia. Que aquilo que vamos colher não nos afaste daquele que nos deu sabedoria para plantar. Pai, porque tudo é Teu. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Nós te entregamos tudo nessa noite, porque nós entendemos, Senhor, que é através de uma entrega, queridos, aí no seu lugar agora, comece a entregar ao Senhor, comece a entregar uma semente de adoração ao nome dEle, comece a entregar isso a Ele, porque Ele está derramando, é sobre um posicionamento novo, para uma colheita diferente. Oh Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nós, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Se levanta aí no seu lugar. Se levanta aí no seu lugar, querido. Entrega essa adoração a Ele como uma semente. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Levante a sua voz e diga isso. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Isso, entregue essa primeira semente consciente. Essa semente de adoração, crendo que os céus vão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o Senhor vai fazer segundo a sua entrega, segundo a sua semente. Ele é o único digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te